Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal do Professor Petros, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Mas primeiro eu gostaria que você dissesse aí que hoje é um excelente dia para você aprender matemática. Isso porque eu estou iniciando um conteúdo muito importante, razão e proporção, e na verdade vai ser uma série de vídeos. Teremos aulas nos próximos dias de razão e proporção. Na parte 1 trabalharemos com razão, na parte 2 aplicações do conceito de razão, na parte 3 proporção e vídeos de questões de concurso atualizadas com as melhores bancas, questões que vão contribuir na construção do conhecimento de vocês. E qual que é a importância desse conteúdo, pessoal? Esse conteúdo, além dele cair nos concursos públicos, vestibulares, Enem, ele também pode servir como base para nós compreendermos outros conteúdos. Como exemplo, na regra de 3 nós montamos uma proporção. Também em porcentagem é um tipo específico de razão. Se nós compreendemos bem esses conceitos, a gente vai conseguir compreender melhor os outros. Vamos continuar então nossa videoaula? Razão, conceito e exemplos. Razão de dois números é a divisão desses números, obedecendo à ordem na qual eles foram dados. Essa divisão cria uma comparação dessas duas quantidades, determinando uma relação entre dois números. Assim, dado as grandezas. Grandezas aqui, pessoal, é colocado como números. A e B, a gente vai ter uma aula específica de grandeza, só que nós vamos trabalhar com elas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. A razão entre essas grandezas será A dividido por B, que é igual a um certo valor. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, os exemplos, vocês vão compreender bem como que funciona essa questão da comparação entre grandezas, o que é uma grandeza e o que é uma razão. Um concurso público possui 5.000 candidatos concorrendo a 20 vagas. Pessoal, as grandezas são tudo aquilo que a gente pode atribuir uma quantidade, um número. Então, nós temos aqui a grandeza, quantidade de candidatos, que é 5.000 candidatos, e a grandeza quantidade de vagas, que são 20 vagas. Então, tudo aquilo que nós podemos atribuir uma quantidade é uma grandeza. Colocamos um número para ele, é uma grandeza. Quando nós comparamos essas duas grandezas, essas duas quantidades, nós estabelecemos, então, uma razão. Qual razão que nós podemos colocar aqui? Se nós compararmos a grandeza, quantidade de candidatos, vamos dar um zoom aqui, pela quantidade de vagas nesse concurso, só o fato de compararmos essas duas grandezas, dividindo uma pela outra, nós estabelecemos uma razão. Vamos continuar aqui. Eu tenho 5.000 candidatos dividido por 20 vagas. Vou simplificar aqui em cima. Ficou 500 dividido por 2. Isso é igual a 250. 250 é o quê? Candidatos pela quantidade de vagas. Então, eu consegui criar uma razão aqui, a razão candidatos por vagas, que é uma razão que é muito vista. Quantos candidatos eu tenho por cada vaga? Ou seja, eu estou trazendo aqui duas grandezas, a grandeza candidatos e a grandeza vagas. Comparando as duas, eu criei uma razão. E essa razão, que no caso aqui, ela tem um valor K, presta atenção aqui, ó, quando eu comparo duas grandezas, aqui, ó, A dividido por B é igual um certo K, é o resultado dessa razão. No caso aqui, 5.000 dividido por 20, eu tive como resultado 250 candidatos por cada vaga. Vamos lá agora para o exemplo 2. Vamos lembrar aqui então que uma razão é uma divisão entre duas grandezas. Quando eu comparo essas duas grandezas dividindo, eu tenho então uma razão. E eu preciso estabelecer, no exemplo de cima eu não coloquei uma ordem, eu só criei para vocês. Mas aqui o exercício já vai estar pedindo para mim a ordem certa. Então a ordem que elas aparecem eu preciso levar em consideração. Vamos fazer a leitura aqui. Exemplo 2. Em um escritório de contabilidade existem 36 funcionários, desses 20 são mulheres e 16 são homens. Qual a razão entre a quantidade, olha, quer saber a razão entre as quantidades de homem e a quantidade de mulheres. Depois, uma outra razão ele quer saber. Qual a razão entre a quantidade de mulheres e a quantidade de homens? São duas razões que o exercício me pediu. Então, eu preciso me organizar aqui para que eu não confunda nada. Vamos colocar como razão 1 o que ele pediu, que é a quantidade de homens pela quantidade de mulheres. Razão 2, que ele disse o contrário, a quantidade de mulheres pela quantidade de homens. Fazendo a razão 1, ele quer saber a razão entre homens e mulheres. Homens são 16
mulheres são 20. Fazendo a simplificação aqui, dividindo por 2 dos dois lados, temos 8 por 10. Aqui eu poderia continuar a simplificação, pessoal, por 2, que daria 4/5, mas é interessante eu saber o número decimal disso daqui. Isso aqui, fazendo a divisão 8 dividido por 10, é 0,8. 0,8 o quê? Homens pela quantidade de mulheres. Significa que o quê? Os homens, comparado à quantidade de mulheres, são menores. Eu não tenho nenhum homem por cada mulher. Vou voltar aqui no exemplo 1 só para explicar uma coisa para vocês. Quem vai ser o mais importante nessa comparação é quem está no denominador. Aqui eu estou procurando quantos candidatos existem por cada vaga. E aqui, pessoal, eu estou procurando quantos homens existem por cada mulher. Então, sempre quem está no denominador, ele é o mais importante na comparação. Tá bem? Agora aqui, na outra razão que o exercício me pediu, ele inverteu. Agora são a quantidade de homens que estão embaixo, ou seja, eu vou procurar quantas mulheres existem para cada homem. Então, a quantidade de mulheres é 20 dividido pela quantidade de homens, que são 16. Vou trocar a cor aqui. 20 dividido por 16 é a mesma coisa que 10 dividido por 8. Simplificando por 2 em cima e embaixo. Vamos continuar minha simplificação por 2 aqui. Isso aqui vai dar 5 dividido por 4, que isso aqui é igual a 1,25. O que é 1,25? Quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens. Significa o quê? Que 1,25 é maior que 1. Existem mais do que uma mulher comparada à quantidade de homens. A quantidade de mulher é maior, então deu maior que 1. A quantidade de homens é menor que a quantidade de mulheres, por isso que a minha razão deu aqui em cima, em azul, menor do que 1. Vamos agora para o exemplo 3. Em uma prova de concurso público com 90 questões, a razão entre a quantidade de acerto do candidato e o total de questões da prova é 4/5. Vejam bem, isso aqui é uma outra forma de trazer a razão. 4/5 significa o quê? Dizer que é 4/5. Essa daqui é a razão. Que razão que o exercício estabeleceu? Eu preciso fazer certinho a ordem que apareceu. Ele disse que é a razão dos acertos pela quantidade total de questões. Então, é acertos dividido pelo total de questões. Significa o quê, pessoal? Se a prova tivesse 5 total de questões, ele teria acertado 4 dessas 5, tá bem? Só que a prova tinha 90 questões e o exercício quer saber qual é o total de questões que esse candidato acertou. Então, eu preciso pegar aqui o 4/5 e transformar ele de maneira que o total de questões chegue a 90. 5 vezes quanto dá 90? 5 vezes o 18. Se eu multipliquei o denominador por 18, para eu manter aqui uma fração equivalente, manter o mesmo valor dessa fração, eu vou ter que multiplicar por 18 em cima também. E 4 vezes 18 é igual a 72. Então, nós temos que, num total de questões, de 90 questões, a parte de cima aqui é a quantidade de acertos. E o que o exercício quer saber? Qual o total de questões que esse candidato acertou? 72 questões. Então, como resposta, temos 72 questões. Beleza, pessoal? Então, o exercício pode pedir uma determinada razão para você. O exercício pode trazer uma razão e você vai trabalhar nela até chegar à resposta, que nem foi o caso aqui do exemplo 3. Vamos aqui lembrar o quê? Atenção, esses assuntos caem nas provas, pessoal. Então, a gente precisa aprender ele. E teremos mais aula de razão e proporção. Essa é a primeira. Na aula 2, nós vamos aprender sobre algumas razões especiais, como velocidade média, consumo, entre outras coisas. E na aula 3, vamos aprender exclusivamente sobre proporção. Então, terminei essa primeira parte da minha aula. Para que eu continue a produzir esses vídeos para vocês com essa qualidade, atender o pedido de vocês, se inscreva agora no canal, dê o like e deixe nos comentários um feedback dessa aula, o que você está achando. Vou terminando aqui essa primeira parte, te espero então na segunda parte. Um forte abraço, tchau!